E se eu te dissesse que existe um quadrinho nacional onde bebês maníacos aterrorizam uma cidade do interior? Pode parecer uma ideia maluca, mas os bebês maníacos da Lagoinha, do Fábio Vermelho, consegue transformar essa premissa absurda em uma história de terror cheia de mistério, violência e muito humor ácido. E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas e esse é mais um vídeo do Bolho dos Quadrinhos. Hoje eu vou falar desse gibi que foi publicado pela editora Escória Comics e esse é um dos gibis de horror e terror mais assustador que eu já li. Além de ser assustador, também é muito divertido. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. Os Bebês Maníacos da Lagoinha foi escrito e desenhado pelo Fábio Vermelho. Ele tá fora de catálogo, mais um do bingo de fora de catálogo que eu tô fazendo pro canal. E sobre o que é a história? Ela mistura humor, suspense, aquela trecheira dos anos 80 e... Como é que eu vou dizer? Assim, é uma trecheira dos filmes de terror dos anos 80 que não é meio que uma homenagem. A real é que isso aqui parece que é um filme... Era pra ser um filme e virou um quadrinho. Um pouquinho da história. Ela já começa com o velório do padre Arturo, que era o padre da cidade. E dentre as pessoas que estão no velório, tem a Guilhermina, que é sobrinha do padre. A amiga dela, a Stephanie, que tem apelido de Fanny, foi consolar a amiga e viu que a Guilhermina estava chorando muito. Só que a Guilhermina diz que ela tá chorando não por tristeza, mas sim por alívio. Ela nunca se sentiu à vontade com o tio, desde que a mãe dela e o pai era viva, porque ela viveu esses 5 anos com o tio, padre dela, porque os pais morreram num acidente. E foi a Guilhermina que encontrou o corpo do tio totalmente destruído por alguma morte misteriosa. Alguns dias depois da morte do padre, aparece na porta da igreja na qual a Guilhermina está morando, uma mulher com uma freira de cadeira de rodas chamada Bárbara. Elas são conhecidas e essa Bárbara foi buscar alguns documentos da igreja para resolver essa papelada após a morte do padre. E assim que a Bárbara e a freira na cadeira de rodas vão embora, depois de pegar os documentos que elas queriam, cai de uma caixa um folheto com o endereço de uma prostituta. Isso tudo da caixa que tava os documentos do padre. Então a Guilhermina fica encucada com essa ideia, com essa história, e vai até a amiga dela perguntar o que ela acha. Depois de muito relutar, a Stephanie aceita a ideia da Guilhermina de visitar o endereço para buscar informações com a tal prostituta, porque vai que a partir daí elas encontram a resposta do que levou à morte do padre. E bem, é nessa hora que o Fábio brilha, porque desenho de gente pelada, gente de máscara, de roupa de látex e chicote, só maluquice. E bem, quando elas encontram essa garota de programa, elas vão conversar com ela e descobrem que o padre a qual ela teve relação também ajudou ela a fazer um aborto. 2, na verdade. E o que mais chama a atenção é por que o padre ajudaria uma garota de programa a abortar. Elas descobrem que essa clínica fica perto de uma autopeças, da Autopeças Sebastião, num corredor entre essa autopeças, num local muito esquisito. E ainda querem as respostas delas e vão até lá para saber qual é desse lugar. Só que assim, na hora que elas estão na clínica, perto da clínica, tá muito tarde. Elas estão em outra cidade, elas não conhecem muito aquele lugar, então preferem voltar para casa e tentar no outro dia. Quando a Guilhermina tá voltando para a igreja sozinha, a cidade de São Batoré da Lagoinha é uma cidade pequena, tá tudo escuro, tudo à noite, então ela fica assustada porque ela perdeu o tio dela de uma forma assustadora e ela tem medo disso acontecer com ela. Caminhando de volta para casa, ela encontra a dona Sebastiana caminhando com o cãozinho dela. Enquanto as duas conversam, elas não percebem, o cachorro foi fazer as necessidades dele e não voltou mais, porque ele foi mais uma vítima do ser que matou o padre. Ao menos é o que elas acreditam. A Stephanie, ao descobrir isso, vai até a polícia para falar com o policial do que está acontecendo, junto do marido dela, o Joaquim. E bem, o policial caga e anda para essa situação. Ele diz que já tá fazendo todo o trabalho da polícia, que já tem agente dele trabalhando para descobrir. E bom, é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. Se ele soubesse mesmo, ele havia dito.
E ao ir embora da delegacia, a Stephanie e o Joaquim começam a falar que não querem mais morar naquele lugar. O Joaquim, por sua vez, diz que conseguiu um trampo que deu um bom dinheiro para eles, que vai ser o suficiente para eles saírem dali e poderem criar a bebezinha deles com tranquilidade. A Stephanie fica toda feliz, tá animada, e o Joaquim diz para ela: eu só espero receber o dinheiro que me foi combinado. Enquanto esses dois estão na delegacia, a Guilhermina voltou para a clínica de aborto para saber mais o que aconteceu e por que o tio dela foi levar aquela prostituta para lá e o que isso tudo envolve na morte dele. Ao chegar, ela encontra uma menina já na clínica esperando para ser atendida e entra na sala. Quando ela ouve passos de gente chegando, ela se esconde dentro do armário e começa a ouvir uma conversa entre o seu Orlando, o mesmo senhorzinho que elas viram no dia anterior saindo da clínica, e o médico que faz o trabalho de operar as meninas. Na conversa deles dois, eles citam o padre, a Bárbara e a freira cadeirante que tem um nome citado, que é Iraci. Ambos conversam e tem uma história sobre ter 100 bebês e um ritual para a juventude eterna. E bom, lembra do Joaquim? O mesmo que disse que estava com um trampo e ia ganhar um dinheiro bom? Ele tinha feito um pacto com o seu Orlando, que deu para ele R$1.000 em troca do bebê deles. Só que esse contrato que eles fizeram não foi com uma caneta, foi com sangue. O Joaquim recebeu o dinheiro, mas ia perder a filha. E no mesmo momento que está tendo essa conversa, a Stephanie começa a entrar em trabalho de parto. Ela já está sendo atendida e quem atende ela é a Bárbara, a mesma que estava carregando a freira na cadeira de rodas. E é assim que a neném da Stephanie nasce, o ritual começa. Todos os bebês, 100 bebês que foram coletados na clínica de aborto pelo seu Orlando e o médico chamado Honorilton, cara, os nomes são brincadeira, hein? Finalmente o ritual começa e São Batoré da Lagoinha nunca mais será a mesma. É nessa hora que bebês com dentes afiados, mortos de fome, começam a atacar todos. Falamos um pouco sobre a edição. São 160 páginas em preto e branco, porque mais preto do que branco, porque o Fábio odeia o papel branco, ele consegue rachurar tudo e o trabalho do cara é excelente. O acabamento da edição, é excelente, capinha cartão, mole, muito bom. Não tem orelha, mas não faz diferença. Excelente edição. O Brasil precisa de mais quadrinhos nesse formato. Então assim, pela capa já dá pra ver que tem bebês monstros assustadores. Só que antes de colocar esses bebês em cena, o Fábio ele constrói um clima de terror, de mistério que é muito eficiente. Você fica muito curioso de saber assim, tá, quando é que esses bichos vão aparecer? E ao final do quadrinho ele te guia para essa loucura que é muito boa. Como eu tinha dito, sobre esse equilíbrio do Fábio de criar essa atmosfera, na minha opinião, é uma das maiores qualidades do gibi, é esse diferencial dele de saber equilibrar o suspense e o terror e o grotesco, tudo na medida. Quando fala que tem bebês assassinos com dentes afiados, pode parecer tipo assim uma piada que não vai se sustentar. Só que essa piada você só fica no seu imaginário no começo, porque quando a violência aparece, ela é impactante e você não consegue. Eu nunca imaginei que ia me assustar com bebês maníacos devoradores de carne humana. Agora falando um pouco da arte do Fábio, eu falei muito dela no terceiro vídeo aqui do canal, que é sobre os 400 morcegos, e agora falando dela no trabalho desse quadrinho. O traço do Fábio continua impecável. É impossível você olhar um trabalho dele e falar, não, esse aí não é do Fábio. Ele tá na cara que é o trabalho dele. Você consegue distinguir o trabalho dele facilmente. Ele mistura a influência de quadrinho underground, de filme dos anos 70 e 80, com um visual meio sujo, meio decadente. Mas eu não tô dizendo isso como ofensa, faz parte do elogio. E porque tudo isso, toda essa mistura, ele botou num caldeirão, misturou, botou um pouco do sangue dele, subiu um demônio, eles fizeram um pacto e ficou essa arte maravilhosa. Os personagens, o Fábio ele manda muito bem em expressão, ele consegue, você não sabe, ou melhor, você sabe muito bem o que aquele personagem está sentindo, porque as expressões são muito impactantes. O preto e branco, no caso
do quadrinho que ajuda a deixar o clima mais pesado. Ele ajuda a deixar você que tá lendo desconfortável do que você tá vendo, que são bebês assassinos. Então, você ficar desconfortável com isso não é muito fácil. Mas o trabalho do cara é impecável nesse sentido. Se você curte história de terror, história dos anos 80, história trecheira, isso aqui serve muito pra você. Ele não é feito pra qualquer um, porque muitas das vezes o pessoal vai querer ler um gibi de heróizinho, piu-piu-piu, popopô, que também não é ruim. Só que se você quer ler uma boa história de terror, pra te assustar mesmo, de você ficar, cara, o que eu tô lendo, vale muito a pena. Ele é muito estranho, mas ao mesmo tempo muito bom. Como eu disse, o equilíbrio de estranheza e qualidade na escrita e na arte do cara. Assim, se você curte uma história underground, que te lembra ao cinema trash dos anos 80, dos anos 70, né, é uma excelente HQ pra você ler. É uma obra criativa, ela é mais uma daquelas obras que mostra a qualidade do quadrinho nacional, porque infelizmente cada ano que passa tem mais gente com argumento idiota dizendo que não existe quadrinho nacional bom. Esse aqui é a prova viva de que existe quadrinho nacional bom e quadrinho de terror bom. Não é só humor que vai ganhar força no Brasil. O Fábio Vermelho mostra totalmente ao contrário. O terror, ele tem potência muito grande aqui no Brasil. Então, assim, pra concluir, Os Bebês Maníacos da Lagoinha, ele é uma ideia completamente absurda. Tipo, mas pelo absurdo é onde o Fábio consegue transformar uma história envolvente de suspense, de violência e com muita personalidade. É uma prova que o Fábio Vermelho tá, tipo, no topo dos autores nacionais, que infelizmente eu não vejo muito conteúdo falando sobre o cara. Ele deveria ter muito mais visibilidade e que mais editoras abracem o trabalho do cara, porque é sensacional. Então, assim, se você por um acaso quer sentir medo com bebês assassinos que estão envolvidos num ritual demoníaco, isso aqui é uma excelente pedida para uma noite de sexta-feira chuvosa com raios e trovões. É isso, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, comenta, compartilha. Valeu!